Salve galera! Vamos lá comigo de novo, hein? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Bora começar mais um vídeo aqui no canal especial, maravilhoso, com esse cenário lindo do Movimento Reviva. Vou falar um pouquinho mais sobre Quaresma com vocês, tá bom? Pra gente completar questões do vídeo anterior. Seguinte, antes da gente falar de novo sobre Quaresma e em temas específicos, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, dar um joinha, comentar, interagir com a gente. A gente quer ver vocês aí, meu. A gente precisa de vocês conversando com a gente aqui também, tá bom? Falem com a gente aqui, se inscreva no canal, não se esqueça, ative as notificações, manda para os amigos, manda para todo mundo que você conhece, para a gente viver um tempo de Quaresma legal, um tempo de Quaresma especial, né? Aqui no Reviva, a gente até tá chamando a nossa turminha, a gente respondendo lá, todo mundo agora no Instagram, interagindo bem com a galera, o quê? A provocar viver essa Quaresma de uma maneira com muito mais entrega, com muito mais verdade. Então, se você não viu o vídeo anterior, que a gente começou a falar sobre Quaresma, a gente deu uns spoilers lá relacionado a jejum, a oração e a esmola, né? Mas antes a gente falou da penitência interior. Tu lembra disso? Dá uma olhada lá no vídeo anterior, dá uma relembrada. Mas é o seguinte, eu organizei aqui as coisas tudo certinho pra gente poder dar uma conversada. E nesse especificamente, para completar e deixar o assunto agora mais cheio, né, mais robusto, nós vamos falar justamente desses pontos relacionados ao jejum, à oração e à esmola, tá joia? Então vem comigo que agora a gente vai falar desses pontos. Então agora a gente entende que nós compreendemos melhor a questão da penitência interior. Então agora a gente começa também a fazer os exercícios que a Quaresma nos provoca. Então esses exercícios são muito importantes também para que essa penitência interior que a gente havia falado no vídeo anterior, ela seja completa em nós, que seja uma penitência verdadeira e que esses exercícios eles possam reparar e nos transformar. Agora sim, minha vida pode começar a ser transformada, né? Porque tem gente que tava com essas dúvidas antes, lembra? Mas eu faço esses exercícios de jejum, oração e caridade para ganhar coisas, para melhorar no meu trabalho. Não é bem esse o objetivo. O objetivo específico, lembra? Nós somos um povo que estamos indo para o céu. E para chegar no céu, a gente precisa deixar que Jesus transforme a nossa vida e nos lave de uma maneira completa, certo? Então vamos ao primeiro ponto, marca aí. A respeito do jejum. Vamos falar um pouquinho do jejum. Por que o jejum é importante e como é que você pode fazer um bom jejum, tá? O jejum, a nossa igreja vai falar das questões das sextas-feiras santas também, né? Por exemplo, todas as sextas-feiras, que são as sextas-feiras da paixão nesse período de Quaresma, que provavelmente dá em torno de cinco sextas-feiras, você ficaria ali sem uma refeição, por exemplo, as refeições importantes, que vamos colocar assim, um almoço e uma janta. Você faz um almoço e uma janta, que somadas as duas não dá uma. Beleza, você pode fazer dessa forma. E também tem mais uma provocação. Você pode aproveitar esses 40 dias de Quaresma e fazer uma entrega durante todos esses dias. Que é o que a gente está acostumado a ver, né? Eu vou deixar de tomar um refrigerante, vou deixar de comer chocolate, vou deixar de comer outros tipos de doce, enfim. É aquilo que eu sinto mais vontade de adquirir ali, de consumir, sabe? E por isso que a gente fala do alimento. Porque o alimento é uma coisa fácil da gente entender a questão dos desejos. A igreja poderia colocar outra coisa, mas ela coloca o alimento porque tá ali, para todo mundo fazer. É mais fácil da gente compreender a questão da vontade, entendeu? Então, ou seja, as nossas vontades. E só um detalhe sobre as sextas-feiras. Além de você fazer um jejum, você também faz abstinência na sexta-feira. Então, o católico na sexta-feira,
ele não come carne, tá bom? Depois você dá uma olhada lá no Instagram do Reviva, que ele explica certinho os tipos de carne, tudo isso aí. A gente tem uma publicação específica falando sobre isso, tá bom? Mas também sexta-feira é dia de abstinência de carne, fora o jejum. Aí, durante esses 40 dias da quaresma, você vai tirar um alimento lá que você tem muito desejo, sabe? Que você fala assim, se eu ficar sem ele, eu até tremo, né? Parece o samba lá, você fica sambando lá, louco pra comer aquela coisa lá. Mas o porquê você faz o jejum daquilo? Aí você fala assim, Marcelo, mas é só parar de comer, aí beleza? Aí o que eu faço? O que quer dizer o jejum? O jejum, ele tá falando pra você fala assim, para aquela comida, para aquele doce, ó, você não me domina, hein? Tá olhando para mim, o doce olha para você, ele fala assim, ó, vem, me consome, me consome, me consome, e você, não vou, ele fala, vem, eu sei que você quer a mim, você fala, não, eu não vou pegar você, eu não vou comer. Então assim, você tá falando o tempo todo pro seu corpo que aquilo não te domina, sabe? Aquilo, ele não tem vontade sobre si, sabe? Ele não vai te consumir aquilo. E isso ajuda a gente em várias coisas da nossa vida. Por exemplo, você aí que tem uma namorada, um namorado, aí vocês estão lutando para viver a castidade. Se você tem domínio de si próprio, quando você vê aquele sorvete delicioso e você tem vontade, você fala, eu não vou, porque quem é dono da minha vida é Deus. Quem é autor da vontade da minha vida é Deus, não esse doce, não esse refrigerante. E quando você estiver lá no seu relacionamento, você sentir o desejo de cair, você vai falar assim, não, porque isso aqui não me domina. O seu objetivo é maior, seu objetivo é o céu, seu objetivo é levar aquela pessoa para o altar. Então, ou seja, aquele desejo, ele não vai te dominar. Você não vai agir como um animal, tipo, apenas pelos instintos. Os seus instintos da carne, ele não vai fazer você ficar tomando atitudes que você caia naquele tipo de instinto. E sabe que, por exemplo, os casais são casados, né? Você lá no seu serviço, quando você você olha alguma coisa, quando você tem um desejo de alguma coisa, aí você fala, eu não trairei, porque eu tenho uma esposa, porque eu tenho filho, porque é Deus que domina a minha vida e não os meus desejos carnais. Né? Quando os casais não têm o drama lá da traição, por quê? Não cuidou das vontades. Então é muito importante você sim tirar um alimento, um refrigerante, tirar uma coca, tirar uma pizza, tirar um lanche, enfim, porque você tem que o tempo todo domesticar a sua carne. Ela não pode te dominar em nenhum sentido. Nas suas amizades também é a mesma coisa. Quando você sentir o desejo lá de exagerar numa bebida, você não vai fazer isso. Porque a bebida não te domina. Entende? Como é diferente? Então você começa na sua vida, a sua vida começa a te dar respostas positivas daquele exercício que você faz. Então o jejum, vamos dizer que ele é indispensável. Não tem quaresma sem jejum. Tá? E não tem vida plena em Deus se você também não tem domínio sobre a sua carne. Porque senão você vai ficar o tempo todo caindo e caindo mais, sabe? Então, Deus, ele precisa ser o autor da sua vontade. Aí por isso que vem, segundo ponto, hein? A oração. A oração, olha só, a oração ela é fundamental para você fazer esse alinhamento. Esse alinhamento que você faz na sua oração, tanto de que você falou assim, ó, você alimento, você vontade, não tem ação sobre a minha vida, você não me domina. Aí agora você está falando para Deus na sua oração, mas você sim, Senhor, você sim, eu deixo que faça a sua vontade na minha vida agora. Você começa a alinhar as vontades de Deus com uma vontade que tem lá na sua alma, sabe? Talvez, às vezes, a nossa vontade de felicidade, nossa vontade de amor ao próximo, de amor a si mesmo, de amor aos nossos familiares, de desejo ao céu, ele se completa quando a gente alinha essas vontades com a vontade de Deus. Então, a oração ela é muito importante para isso. Aí, depois, se você pegar lá na sua Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 4,
Lá nos 40 dias de tentação de Jesus no deserto, o que acontece lá? O diabo lá, Satanás, ele chega para Jesus, ele mostra as pedras e fala assim, ó, transforma essas pedras em pão aí, Jesus. Aí Jesus fala o quê? Nem só de pão vive o homem. Aí ele vai trazer mais um desejo lá para Jesus. Ele coloca Jesus lá em cima do pináculo do templo, que é bem altão, e fala assim para Jesus, ei Jesus, né, pula daí, ó. Aí ele fala, não tentará o Senhor teu Deus, porque ele fala assim, se você é o Deus mesmo, os seus anjos vão te proteger. Ele fala, não tentará o Senhor teu Deus. Depois ele vai mostrar os reinos para Jesus, né? Olha esses reinos, Jesus, eu posso te dar tudo se você prostrar-se a mim. Aí ele fala, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ti, só a seu Deus, se você vai prestar o culto, né? Então, ou seja, na oração, na entrega, nesses dias que você vive recluso, você faz esse alinhamento, você começa a entender as vontades de Deus, e tudo que você vai entendendo na oração, você entende que você vai fazer para não desagradar a Deus. É a mesma coisa que a gente havia falado de Jesus, quando ele faz a oração no Monte das Oliveiras. Ele está lá se entregando, suando sangue, mas ele está lá compreendendo a vontade. Ele fala, Senhor, mas que faça a sua vontade, não a vontade da minha carne, porque minha carne, assim, ela não quer dor. E é um dos pontos nossos. Quando a gente entende na oração que a nossa carne, o nosso corpo, a nossa mente, nosso cérebro busca o tempo todo o prazer, a gente consegue melhor dominar. A gente fala assim, nossa, isso aqui é um instinto, sabe? Então a oração ela é muito importante para a gente alinhar a rota com Deus, beleza? Aí nós vamos para o próximo ponto. E tem um detalhe da oração. Olha só, agora na oração você entrega os seus dons a Deus. Você fala assim, Jesus, ó, eu não pequei, eu não fiquei no celular o dia inteiro, ó, tá vendo? Eu não fiquei no celular o dia inteiro, eu não fiquei abrindo conversinha besta de WhatsApp, não fiquei baixando esses vidinhos sem vergonha que você fica baixando. Ó, eu não fiz nada disso, Jesus, eu tô entregando na oração. Você entregou. Ô, Jesus, tá aqui. Aí ele fala assim, bom garoto, boa moça. Aí ele multiplica os seus dons. Ou seja, aquela vontade que você não se entregou, ele começa a multiplicar. E na oração é uma ótima oportunidade de você entregar. O que Jesus fez quando ele recebeu os peixes e os pães lá dos discípulos e das pessoas que estavam presentes? Ele entregou a Deus e multiplicou os dons. E esses dons multiplicados, a gente começa a distribuir ele na caridade. Ó que beleza! Então a caridade é a multiplicação desses dons também que a gente entregou a Deus. E fica muito mais simples a gente entender os gestos de caridade, né? Porque aí você fala assim, nossa, é só ajudar o próximo? Também, você tem que ajudar o seu irmão que está precisando de ajuda. Mas às vezes, por exemplo, a caridade, que também é um dom, você pode tanto dar um perdão a quem está precisando de perdão, sabe? Aquele familiar seu lá, que você brigou e você está esperando chegar o Natal para reconciliar com ele. Não, reconcilia agora, viu? Porque se acabar essa vida aqui e não reconciliou, vai ficar situações pendentes com pessoas. Então calma lá. Então tudo que você precisar, por exemplo, eu preciso dar o perdão para o meu irmão, eu preciso reconciliar essa relação que eu estava com meu esposo, com a minha esposa, eu preciso reconciliar a minha vida no trabalho com aquelas pessoas com qual eu prejudiquei. Então assim, você começa a reconciliar. E o dom da caridade, ele é gratuito. Ou seja, você entende que nesse período da quaresma, que você viveu na oração, você entende que o quê? A vida de Jesus na cruz, ela é para ser um retrato da nossa vida também. Porque Jesus, ele se entregou num gesto gratuito para toda a humanidade. Então a gente se pergunta, então tem gente que fala assim, não, eu não vou perdoar fulano de tal porque eu tô na razão. Mas Jesus, ele estava na razão e se entregou na cruz do mesmo modo. Então, ou seja, ele multiplicou aquilo que ele transborda nele, porque além de ser Deus, ele é um Deus que se compadece com a fragilidade humana, senão a gente não precisaria fazer jejum das coisas.
Entende? Então a gente entende que aquele nosso irmão também que erra muitas vezes com a gente, ele também tem as suas fraquezas. Então eu tenho a piedade me acompanhando durante esse tempo da quaresma. Eu entendo o coração piedoso de Deus, o coração misericordioso de Deus. Então eu consigo melhor entregar esse dom, que é o dom da caridade, para os meus irmãos. Se Deus entregou gratuitamente na cruz, eu também tenho que entregar gratuitamente. Ainda que eu acho que eu esteja certo nas minhas questões da vida, mas eu preciso viver uma vida reconciliada com os meus irmãos, com as minhas irmãs, certo? E é claro, aquilo que economicamente você conseguiu deixar de reserva no período que você fez o jejum e você entende na oração, você entrega com um gesto de caridade para aqueles também que mais necessitam. Jesus também veio para os pobres, né? A nossa igreja, ela não pode deixar de pensar naqueles que são mais humildes e daqueles que são mais simples, tá? Isso também é o dom da igreja, tem que entregar. Você não vai deixar a sua vida da oração de lado, você não vai deixar de lado as tradições da igreja, mas você precisa viver assim como Jesus. Como Jesus vem para os humildes, vem para os simples, para os pequeninos, né? Ele fala, eu não vim para aqueles que estão sadios, mas aqueles que estão doentes. Então a gente precisa também olhar para os pequenos, olhar para os simples, para os humildes e fazer um gesto de caridade. Porque só sabe a realidade de alguém que está passando dificuldade quando você mergulha. Então às vezes a gente precisa mergulhar na realidade do irmão. Isso também é gesto de caridade. Então você está unindo o útil ao agradável. Tantas questões de reconciliação, de misericórdia, de perdão, de amor, de reconciliar situações e vidas, além de você estar fazendo um gesto super concreto também de entregar economicamente aquilo que agora em você tem de reserva lá, desse período que você ficou jejuando e ali só acumulando. Acumulei, entreguei meus dons e multiplico na caridade. Você viu que exercício bonito? Olha lá, de novo, vamos repetir esse exercício comigo, ó. Jejuei, fiz a oração e caridade. Ou seja, de novo, resguardei, acumulei, entreguei e agora eu distribuo os meus dons, tá? Então, seria essa a dinâmica mais ou menos da quaresma. Para viver essa quaresma bem, para você ter um crescimento espiritual, um crescimento de alma, assim, muito poderoso, e de fé, de corpo, porque esse nosso corpo, ele fala com a gente também, meu Deus do céu. Ele tem suas vontades próprias, ele não pode te dominar. Você não domina, viu? Você não me domina. Beleza, galera? Ó, é o seguinte... Não deixe de compartilhar, de curtir esse vídeo. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado, ter chegado aí na sua casa. Faça que esse vídeo chegue em mais pessoas, tá? Um desafio aí, ó. Multiplica esses nossos vídeos, irmãos. Multiplica esses nossos vídeos aí do outro lado, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Acompanhe o Movimento Reviva no Instagram e dá um comentário aí também pra gente saber como é que você tá vivendo essa quaresma, tá joia? Um grande beijo, um abraço, tamo junto, fiquem com Deus!